Você sabia que as escolhas erradas podem trazer consequências mais graves do que você imagina? A história de Ló, relatada na Bíblia, é um exemplo poderoso de como decisões aparentemente simples podem afetar toda uma vida. Muitas vezes, pensamos que nossas escolhas não têm grandes repercussões, mas quando olhamos para a trajetória de Ló, vemos como suas escolhas moldaram o futuro de sua família e de uma nação inteira. O que você faria se soubesse que sua decisão de hoje poderia mudar para sempre o caminho da sua vida? Acompanhe este estudo sobre os erros de Ló e descubra lições valiosas que você pode aplicar agora para evitar os mesmos deslizes. Sodoma era uma cidade próspera, mas mergulhada no pecado, desafiando diretamente os princípios de Deus. Nem mesmo um pequeno grupo de justos foi encontrado ali. Ló escolheu viver nesse ambiente, talvez atraído pela riqueza, mas essa decisão impactou sua família de formas irreversíveis. Muitas vezes, achamos que podemos permanecer em lugares tóxicos sem sermos influenciados, mas a realidade prova o contrário. Deus decidiu destruir Sodoma devido à sua perversidade extrema, enviando anjos para resgatar Ló. Porém, mesmo diante do livramento divino, ele e sua família hesitaram em partir, mostrando como o apego ao que conhecemos pode nos impedir de seguir o caminho certo. Assim como Ló, muitas vezes nos agarramos a coisas que nos prejudicam sem perceber o perigo iminente. Ao receber a ordem para fugir de Sodoma, Ló e sua família estavam diante de uma oportunidade única de salvação. Deus havia dado uma chance clara de escapar da destruição, mas a hesitação tomou conta deles. A esposa de Ló, por exemplo, olhou para trás, um simples gesto que simbolizava o apego ao passado e o desrespeito ao comando divino. Este ato, aparentemente insignificante, trouxe uma consequência fatal. Ela se transformou em uma estátua de sal. Esse episódio é uma lembrança de que, muitas vezes, nossos próprios apegos nos impedem de seguir a direção certa que Deus nos oferece. Assim como a esposa de Ló, somos tentados a olhar para trás, a questionar se estamos tomando a decisão certa. Mas, ao ignorarmos a orientação divina, nos afastamos da verdadeira salvação e nos colocamos em risco. O exemplo de Ló é claro. A desobediência pode nos custar mais do que imaginamos. Após a destruição de Sodoma e Gomorra, Ló e suas filhas se encontraram em uma situação desesperadora. Sem outros homens por perto e com o medo de não ter descendentes, suas filhas tomaram uma decisão que, à primeira vista, parecia ser uma solução. Elas embriagaram o pai e cometeram incesto, um ato profundamente condenável e que gerou consequências graves. Esse episódio, embora doloroso, revela as profundas falhas humanas diante do desespero e da falta de fé na providência de Deus. Essa escolha, impulsionada pela desesperança e pela falta de confiança em Deus, teve consequências que ecoaram por gerações. As crianças geradas dessa união se tornaram os ancestrais dos Moabitas e Amonitas, povos que, ao longo da história bíblica, foram inimigos de Israel. Isso nos ensina que nossas escolhas erradas não afetam apenas o presente, mas também as gerações futuras. As atitudes que tomamos hoje podem ter um impacto muito maior do que imaginamos, estendendo-se para além da nossa vida. Agora que você conhece as consequências das escolhas erradas, a pergunta é: o que você vai fazer com esse conhecimento? Ló poderia ter tomado decisões diferentes, mas suas escolhas o levaram a um destino trágico. E você? Está atento às suas escolhas diárias? Cada passo que damos hoje é uma semente que plantamos para o futuro, seja ele bom ou ruim. Não espere chegar ao fim da estrada para perceber que poderia ter agido de forma diferente. Como você pode aplicar as lições aprendidas aqui para transformar sua vida agora? Se este conteúdo fez você refletir, inscreva-se no canal, ative as notificações e continue com a gente para aprender como fazer escolhas sábias e viver com propósito.